Vamos lá, turminha! Vamos falar mais um pouquinho sobre as divisões da tabela periódica. E hoje falaremos de uma divisão muito legal, que é a gente organizar a tabela periódica por metais, ametais, gases nobres e hidrogênio. Existem várias divisões da tabela. E agora, essa aula especificamente, essa será a ênfase. A gente precisa conseguir olhar para a tabela periódica e enxergar várias divisões. Na aula anterior, falamos que ela é dividida em linhas, que são os períodos, e em colunas, que são as famílias. Exploramos esse assunto. Agora falaremos sobre a divisão em metais, ametais, gases nobres e esse rapazinho aqui, ó, que é o hidrogênio, que é um elemento importantíssimo da tabela periódica, da vida, das moléculas, e que fica ali separado dos demais elementos. Beleza? Em primeiro lugar, sobre o hidrogênio, existe uma explicação para que muitas tabelas apresentem ele um pouco acima dos metais alcalinos, não colados aqui, ó, conforme o hélio fica colado no neônio, ó. Percebam que esse elemento está grudadinho no de baixo. Este é o hélio, este é o neônio. Aqui isso não vai acontecer. Esse é o lítio, que é um metal alcalino, e acima do lítio está o hidrogênio, que não é um metal. Para deixar claro que ele não é um metal, ele está suspenso. Ah, Filipão, mas eu já vi um monte de tabela que ele está aqui em cima coladinho. Sim, essa tabela não está errada. Apenas saiba que, apesar de estar acima, ele não é um metal. Por que ele está junto? Porque esta coluna agrupa os elementos que encerram com um elétron na última camada. Como o hidrogênio só tem um elétron na sua única e última camada, ele fica acima dos metais alcalinos. O hidrogênio, ele tem características semelhantes, quando ele realiza ligações químicas, a esse grupo aqui, ó, que eu vou chamar de grupo dos ametais, também chamado grupo dos não metais. Esse grupo dos ametais contempla elementos com características opostas a esse grupinho que está em verde, que é o grupo dos metais. Portanto, eu tenho aqui metais e ametais. Percebam que o próprio nome já sugere uma característica oposta, né? Ametais, esse A dá a ideia de negação. Esse A da ideia de negação. Portanto, as principais características dos metais você não encontrará nos ametais. Mas percebam que a gente está falando de toda a tabela periódica, ou seja, de todos os elementos que compõem todas as moléculas conhecidas. E é claro que eu não vou encontrar uma característica que efetivamente sirva para todo o grupo. O que a gente comenta quando a gente estuda a tabela periódica são tendências. Então abra o seu coração para perceber que são tendências. Não pense a química de forma absoluta. Não pense a química sem exceção. Seria muita ingenuidade. Muito bem, esse grupo que está aqui na cor vermelha são os gases nobres. Mencionamos na aula passada também. Vamos explorar um pouquinho cada um desses grupos. Turminha, quando você pesquisa, procura saber mais sobre os metais, você encontra algumas características. Características essas como são bons condutores de calor, são bons condutores de eletricidade, eu consigo a partir de um metal formar fios, eles geralmente apresentam um elevado ponto de fusão, elevado ponto de ebulição, costumam apresentar brilho e por isso o nome é brilho metálico, que é o brilho do metal. Eu consigo, por exemplo, formar lâminas com o metal, mas é claro que tudo isso que eu estou falando não vale para todos os metais. Essas são características genéricas dos metais, em especial da maioria daqueles metais ali, ó, do meio da tabela periódica, chamado de elementos de transição. Tudo bem, galerinha? Então abre o coração. Elementos de transição costumam apresentar essas características. Metais alcalinos terrosos, eles não possuem, de forma geral, essas características. Beleza? Então, quando você lê num livro, num site, aonde for,
que os metais conduzem calor, os metais conduzem eletricidade, os metais apresentam brilho. Nem todos, mas são características genéricas, beleza? Dentre os metais, por exemplo, eu tenho elementos de baixo ponto de fusão e elementos de altíssimo ponto de fusão, como é o tungstênio. E aí, eu posso falar que o ponto de fusão é uma característica de todos os metais? Claro que não, beleza? E os não metais? Turminha, prestem atenção. Os não metais compõem, além do hidrogênio, que eu posso sim falar, poxa, o hidrogênio, ele é um não metal, porém ele é um caso especial, tá bom? Ele é um caso especial de não metal. Além do hidrogênio, eu tenho outros 15 ametais, outros 15 não metais. Então, não precisa correr agora para a sua tabela periódica e prestar atenção se eu estou falando a verdade ou não, porque eu vou te explicar essa ideia. Porque, além do hidrogênio, eu tenho outros 15 ametais. Vou te mostrar isso aqui, galera. Presta atenção no seguinte. Apesar dos metais serem a maioria na tabela, percebam que eles estavam naquela cor verde, apesar deles contemplarem a maioria da tabela periódica, a abundância dos ametais, seja nos seres vivos, seja dos seres não vivos, é bem maior. Então, por exemplo, a gente quando estuda química orgânica, a gente sabe que a química orgânica não pode hoje, no século XXI, ser mencionada como a química das substâncias vivas, mas originalmente essa era a ideia. E a gente percebe que tem um fundamento histórico muito óbvio nisso. Por quê? Porque a maioria dos seres vivos será composto predominantemente por oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Todos são ametais. Além disso, seres não vivos, ou a gente pode também falar da composição inorgânica da matéria. Eu tenho como os dois elementos mais abundantes nos compostos inorgânicos o oxigênio e o silício, que são ametais. Portanto, turminha, os ametais são essenciais, porque eles compõem basicamente a maioria absoluta da matéria. Tudo bem? Além disso, turminha, os gases nobres, quem são? São os elementos considerados estáveis na tabela periódica. São os elementos estáveis da tabela periódica. Posso falar sobre eles o seguinte: é pouco provável que um gás nobre participe de uma ligação química. É pouco provável que um gás nobre queira participar de uma reação química, mas é impossível de forma alguma, pelo contrário. Então eu posso falar que quanto menor for um gás nobre, menos reativo ele será. Por quê? Porque os seus elétrons, eles estão muito próximos do núcleo. Os gases nobres, nos seus períodos, eles são os menores elementos. Os elétrons dos gases nobres são fortemente atraídos pelo seu núcleo e, por isso, a possibilidade desses elétrons serem perdidos ou compartilhados é muito pequena. Porém, à medida que o gás nobre aumenta, por exemplo, eu vou pegar aqui o xenônio, que é um gás nobre com 5 camadas eletrônicas, eu já encontro moléculas, já não é incomum encontrar moléculas com a presença de um gás nobre, beleza? Já não é incomum encontrar moléculas com xenônio, beleza? Inclusive isso caiu na última prova do Enem, a chamada expansão do octeto. Mas o que é, turminha, o octeto? O octeto é uma característica que esses elementos possuem. Com a exceção do meu amigo hélio, que é o primeiro gás nobre, os outros 5, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, esses 5 aqui apresentam 8 elétrons na última camada. Apresentam 8 elétrons na camada de valência. Antes do próximo slide, eu vou destacar esse carinha aqui, chamado de organessônio. Ele não existe.
Simples assim. Ele não existe. Como assim não existe? É um elemento que foi sintetizado nas últimas décadas de modo artificial, mas eu nunca vou encontrar esse elemento na natureza. Ele é um elemento artificial, por isso eu não vou destacá-lo como um gás nobre. Ele simplesmente é o elemento artificial de número atômico 118. E por conta do seu número atômico, ele fica localizado abaixo do radônio. Mas observem só, turminha. Se eu tenho aqui ó, o hélio, só tem uma camada eletrônica e a sua única camada está completa com 2 elétrons. O hélio é um átomo extremamente estável, muito pouco reativo, tá? Extremamente estável. Com a exceção do hélio, que é o gás nobre pequenininho, com apenas 2 elétrons, eu posso aqui, turminha, destacar esses outros carinhas aqui, ó. E olha o que eles têm em comum. Neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, todos são gases nobres, todos são estáveis, todos são pouco reativos e todos apresentam 8 elétrons na sua última camada, chamada de camada de valência. Portanto, turma, vamos juntar. Poxa, eles são estáveis e eles possuem 8 elétrons na última camada? Deve ter a ver, né? Não é coincidência. E claro, não é. Por isso que a gente conhece isso como regra do octeto. Muitos elementos, tem exceções, muitos elementos buscam perder, ganhar ou compartilhar elétrons para conseguir uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Por quê? Porque isso gera a estabilidade química. Então, cloreto de sódio, o nosso famoso sal de cozinha, o sódio perde um elétron, se iguala ao neônio em número de elétrons. O cloro ganha um elétron, se iguala ao argônio em número de elétrons. Cada um fica contente. Eles vão realizar uma ligação de cátion com ânion extremamente intensa e por isso você só consegue fundir o cloreto de sódio em temperaturas superiores a 800 graus. Por quê? Porque essa ligação é muito interessante, é uma ligação muito legal, beleza? Muito estável, é a estabilidade térmica. Portanto, turminha, sobre os gases nobres, eles apresentam 8 elétrons na última camada, por isso são pouco reativos, não costumam participar nem de ligação, nem de reação química. E eu falei assim, ó, são 16 ametais, hidrogênio e mais 15. Como, se eu tiver uma tabela em branco, eu posso fazer essa divisão da tabela numa boa. Estou com uma tabelinha em branco, como que eu faço essa divisão? Eu venho aqui no elemento químico boro, eu venho no elemento boro e faço esse tracinho aqui, ó. Faço esse tracinho no boro, beleza? A partir daqui, eu faço uma escadinha. Simples assim, galera. A partir daqui, eu faço uma escadinha. Quando a minha escadinha chegar no astato, eu vou subir, isolando os halogênios dos gases nobres, e vou gerar este grupo que está na cor azul. Esse grupo, turminha, eu costumo chamar de condomínio dos ametais. Aqui moram os ametais. Aqui mora o boro, que é uma exceção à regra do octeto, que ele se estabiliza com 6 elétrons na última camada. Aqui moram carbono e silício, são elementos importantíssimos. Gente, a composição da areia é silício pra caramba. Então, olha quanto silício tem na crosta terrestre. Eu tenho nitrogênio, base dos aminoácidos, né? Eu tenho fósforo, eu tenho arsênio. Todos esses elementos são ametais. Então, oxigênio, flúor, todos são ametais. Turminha, como que eu consigo separar, se eu não tiver uma tabela colorida, os metais dos ametais? Venho aqui no boro, faço essa minha escadinha feita, beleza. Eu vou do boro ao astato, chegou no astato, eu vou subir e separar. Esse grupo que está em azul forma o chamado condomínio dos ametais. O que importa conhecer o condomínio dos ametais? Turminha, conhecendo esse condomínio, eu vou saber como que essa galera vai se ligar, vai se combinar para formar moléculas. Então, podem contar, ó, 5 mais 4, 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 1, 15, beleza? Mais o hidrogênio, vamos marcar também o hidrogênio nessa história,
Mas vamos dar uma corzinha diferente para o hidrogênio? Vamos botar o hidrogênio nesse azul aqui, um pouquinho mais intenso. Por quê? Porque ele é o hidrogênio. E o hidrogênio tem as suas características peculiares. Beleza, turminha? Então observem só. Cuidado que algumas tabelas periódicas tentam convencê-los do extinto grupo dos semimetais, também chamado grupo dos metalóides, tá bom? Isso não existe. Então, não estude por uma tabela periódica que tem esse grupo em verde chamado de semimetais, porque eu tenho aqui, galera, 7 elementos químicos. Esses 7 elementos, boro, silício, arsênio e telúrio, migraram para o grupo dos ametais, enquanto germânio, antimônio e polônio migraram para o grupo dos metais. Isso já aconteceu há 2 décadas e muitos colegas ainda insistem nesse grupo. Eles foram extintos pela IUPAC, que é a norma internacional que define parâmetros na química. Eles eram elementos intermediários e faz todo sentido, né? Eles têm características intermediárias entre metais e ametais. Uma vez que a IUPAC determinou que germânio, antimônio e polônio viesse para o grupo dos metais, boro, silício, arsênio e telúrio fosse para o grupo dos ametais, eu não tenho este grupo, apenas aquela escadinha que eu mostrei para vocês, beleza? Então, dos metais, eu migro para os ametais, de acordo com essa escadinha aqui que nós conversamos agora. Portanto, turminha, essa divisão hidrogênio, metal, ametal e gases nobres, ela é muito importante para a gente compreender como que esses átomos, como esses elementos irão realizar ligações químicas. Fique atento que eu vou falar de mais ligações, mais divisões da tabela periódica também. Beleza, turminha? Deixe seu like, dê essa força para o canal, que as próximas aulas vão te ajudar a compreender ainda mais a história das moléculas a partir da história da tabela. Um grande beijo e bons estudos. Valeu!